Para chamar um bocadinho então, são convidados deste Foco. Obrigado a pela vossa presença, professor. Começo por si. Este orçamento garante a equidade fiscal, como diz o Governo? O Governo diz duas coisas muito curiosas sobre a equidade fiscal, em termos orçamentais. O ano passado apresentou uma solução equitativa e este ano apresentou outra. Entre uma e outra as diferenças são notáveis. Portanto, não sabemos se o Governo tem uma noção da equidade permanente ou se mudou de opinião, que é legítimo, ou se porventura fez o que era no seu entendimento possível, quer no orçamento anterior, quer neste. Isto em função daquilo que o Governo esperaria que seria a opinião do Tribunal Constitucional sobre a equidade. Eu já aqui disse que, com todo o respeito, não me parece que o Tribunal Constitucional tenha competências para aferir da matéria da equidade numa base quantitativa. Enfim, se houvesse uma situação de grande escândalo do ponto de vista notório e objetivo de falta de equidade, pareceria natural e lógico que o Tribunal Constitucional exercesse essa prerrogativa. Mas, como já disse, com consideração e respeito, entendo que o Tribunal Constitucional exorbitou e errou. Todas as instituições humanas podem errar, ou podem efetivamente enganar-se. E, portanto, o Tribunal Constitucional pode-se ter enganado. Eu, meu entender, enganou-se nessa altura. Porque o Governo, que escolheu uma segunda opção, a meu ver, muito diferente e, por outro lado, menos boa do que a primeira, o que fez foi transferir a maior carga, digamos assim, do ajustamento para o setor privado, que já vinha a ajustar. E fugir do objetivo essencial, que é a redução da despesa excessiva do Estado. Hoje, quando se coloca em cima da mesa a ideia que começou por ser a refundação do sistema, depois do Estado, agora sabemos que a refundação do Estado está confinada àquilo que é a questão orçamental do CUR. Não vai haver revisão constitucional e, portanto, a discussão das funções do Estado tem a ver com onde cortar 4 mil milhões de euros. E isso, inevitavelmente, reconduz-nos à situação prévia ao orçamento para 2012, já viu? Que é o de reduzir as despesas que são mais importantes nas despesas correntes do Estado. Estou a falar, infelizmente, de salários e estou a falar de pensões. Portanto, o Governo acaba por fazer, do meu ponto de vista, um círculo e voltar ao mesmo ponto, de 2012. Diga-se, e termino com isto, a questão da equidade é tão difícil de resolver de uma forma precisa como a questão da otimização da economia. O que é, afinal, a equidade no labiríntico sistema fiscal que temos e as compensações com transferências? É evidente que não há nenhum cérebro, não há nenhum talento humano fabuloso que consiga, numa situação concreta de um país concreto, produzir uma solução da equidade que se imponha urbi e orbi a todos os súbitos dessa visão magnífica. Não existe. E, portanto, o tema tem um recorte político e emocional que é inescapável. E, portanto, todos nós acabamos por ter uma ideia de equidade e muitos também temos essa ideia em função dos nossos interesses próprios, porque também somos humanos. E gostaríamos sempre de ver melhor contemplada a nossa situação, com mais prejuízo do vizinho, essas coisas também acontecem. Agora, dito isto em termos práticos, a situação portuguesa é terrível, porque é preciso pensar que aqueles que são as maiores vítimas da falta da equidade são aqueles que não têm qualquer hipótese de ganhar o sustento das suas famílias. Estou a falar das coisas absolutamente básicas. A perda do direito ao emprego por força da incompetência geral europeia, em primeiro lugar, a perda da capacidade de vender ativos para as famílias da classe média que têm um mercado completamente bloqueado do ponto de vista do imobiliário, incompetência, designadamente da governação, e situações absolutamente críticas que levam a muitas pessoas muito talentosas emigrar porque não têm um mínimo ou um módico de esperança e de condições. É importante que estas coisas sejam vistas com profundidade, com um debate longo, que será áspero e duro na sociedade portuguesa, mas tem inevitavelmente que ser feito. Há uma acusação que impende sobre o Governo e o Governo tem que dar uma resposta, que é a de que tem carregado demasiado na austeridade e, portanto, violado a equidade
de uma forma a que ele tem que se defender, respondendo às questões que forem colocadas neste domínio. Eu creio que o Governo tem muito a responder nestes domínios. Uma coisa para explicar aos portugueses. Vitor Batista, é um orçamento onde está garantida a equidade fiscal, como diz o Governo? Este orçamento, relativamente ao ano anterior, 2013, relativamente ao presente, penso que nessa matéria, de alguma forma, melhor. É mais equitativo. É mais equitativo, eu reconheço isso. De um ponto de vista do setor público relativamente ao setor privado. Agora, do ponto de vista da remuneração do trabalho e do capital, não há nenhuma equidade. Mas isso era justamente o teor do acórdão do Tribunal Constitucional. Porque o próprio Presidente do Tribunal Constitucional, na altura, vai fazer uma ressalva pública em relação a isso. Não? Que a equidade, tendo em conta o espírito do acórdão do Tribunal Constitucional, era justamente entre os rendimentos do trabalho e do capital. E relativamente ao rendimento do capital, o que é que nós constatamos? Ao nível do IRS, há um agravamento ao alcance de 30% entre o orçamento de 2012 e 2013. Portanto, os contribuintes que pagam o IRS vão pagar mais que 30%, uma porcentagem superior de 30%, o que traduz mais 3 mil milhões de receita do IRS que está previsto no orçamento, quando a cobrança eram cerca de 10 mil milhões, portanto, ligeiramente inferior. E agora passa para a ordem dos 13 mil milhões. Bom, olhamos para a parte do capital e não vemos absolutamente nenhum agravamento a esse nível, nem coisa parecida. Portanto, há, claramente, uma falta de equidade em termos do contributo dos rendimentos do capital e dos rendimentos das pessoas. E isso configura uma opção ideológica ou é, de facto, praticamente impossível deixar o capital? Eu julgo que configura uma opção ideológica. Onde é que o Governo poderia ir mais longe na taxação do capital e não foi? Houve algum agravamento, não é? Mas é, um agravamento insignificante. Até se fala em desagravamento do IRC. Há quem esteja a defender neste momento o desagravamento do IRC. E é uma boa ideia, não? É uma péssima ideia. É agravar mais a falta de equidade. Eu compreendo, porventura, que num investimento, num determinado investimento, se possa negociar com o investidor um conjunto de medidas fiscais favoráveis a esse investimento. Mas não é uma boa medida para fomentar o crescimento? Pontualmente, já lá é isso, pontualmente. Agora, por princípio, eu comparo na Europa as taxas de IRC com Portugal, as taxas efetivas. E não há grande diferença. Temos na Europa países com um agravamento fiscal superior ao nosso. E, portanto, isto é uma falsa questão. Desculpa interromper o seu raciocínio, mas em termos de captação de investimentos estrangeiro, essa diminuição, caso avance, não pode representar uma mais-valia competitiva para Portugal? Não me parece que seja o IRC que esteja na base da captação de investimento. O investimento estrangeiro relaciona-se mais com reduzir a burocracia, capacidade de resposta nos tribunais, julgo que é muito mais importante que a questão do IRC. Embora volto a dizer que há determinados investimentos que possam, eventualmente, numa negociação, beneficiar de algumas isenções temporárias. Agora, por princípio e genericamente, admitir a redução do IRC, um dos impostos sobre rendimentos de pessoas coletivas, bom, o que estamos a fazer é agravar ainda mais o fosso entre quem paga, trabalha por conta do outrem e dos rendimentos do capital. E isto deveria ser minimizado, a meu ver. Portanto, este orçamento, desse ponto de vista, não é um orçamento que traga consigo a equidade fiscal. Absolutamente nenhuma equidade, traz um agravamento desse ponto de vista. As famílias portuguesas em 2013 vão ser sujeitas a situações delicadíssimas, porque nós estamos a falar em cortes em 2013 que ainda não estão a sentir. E, por vezes, os orçamentos têm tantos cavaleiros orçamentais que eu gostaria que os governos, e sobretudo a Assembleia da República, os deputados, tivessem a oportunidade de, desta vez, adicionar um cavaleiro orçamental, que era um conceito de insuficiência familiar temporária, ou até singular e familiar temporária. Para a qual os salários vão ser gastados em 2013. É um conceito que não existe juridicamente no sistema português.
Mas este conceito de insuficiência seria uma forma de ajudar um conjunto de famílias que em 2013 vão ser confrontadas com grandes dificuldades e que vão ser sujeitas a execuções. Era tentar antecipar e evitar essas execuções. Não fazer essa de sensibilidade social. Eu julgo que os deputados poderiam ter avançado com uma proposta jurídica desta natureza, que faria algum sentido, era benéfica para as famílias e para o cidadão em geral, que permitisse adiar alguns problemas, tal qual a dívida pública. Nós estamos a solicitar, e eu sou daqueles que entendo que seria benéfico para o país, fazer um deslizamento da nossa responsabilidade. Também entendo que era bom deslizar a responsabilidade das famílias e do cidadão em geral. Por exemplo, no crédito à habitação, as pessoas são confrontadas com execuções. E aquilo que me parece que seria necessário era que, evidentemente, estas famílias que vão ser confrontadas com execuções pudessem dilatar no prazo, suspender o serviço da dívida e adicionar o mesmo número de anos. Isto teria de ser uma situação de 2 anos, não mais de 2 anos, e, portanto, permitir a essas famílias adicionar mais 2 anos ao empréstimo e acumular os respectivos juros nas prestações futuras. Isso seria um bom contributo que este orçamento não dá do ponto de vista quantitativo, mas poderia dar do ponto de vista qualitativo às famílias. Poderia ser uma boa medida, professor? Olha, este orçamento é um orçamento que tem um problema de excesso de austeridade. Na opinião de muitos, e eu incluo-me a pensar que essa é uma imagem inescapável do ponto de vista objetivo. Em parte por culpa do próprio governo, em parte por culpa, digamos, da envolvente que está. Todos sabemos, todos dizemos que neste ajustamento europeu as lideranças europeias estão a falhar numa questão fundamental, que é medidas concretas para o crescimento. E cada país tem que fazer o salto como puder perante esta incapacidade de liderança europeia, que é disto que se fala. Ainda hoje acontece uma coisa anedótica, que é o Eurogrupo reunir-se pela terceira vez e dizer que vai fazer um acordo, se for preciso até às 4 da madrugada, para tomar uma decisão para apoiar os gregos a poderem ter em 2020 um rácio de 120 da dívida em relação ao PIB, coisa que nunca acontecerá, toda a gente sabe isto, e portanto esta incapacidade de decidir e resolver generosamente uma questão que é ponto final, a Grécia deve ficar no euro, sim senhor, então a Europa paga a conta e acabou-se. E acaba-se com este tipo de drama. Paga a conta exigindo disciplina em contrapartida, mas paga a conta, acaba com esta. Bom, agora voltemos ao nosso problema, que é aquilo que nos deve ocupar. Este orçamento tem este problema, mas é preciso ir além dele e também criticá-lo. Eu convido a Vénia, esta crítica de algumas medidas em si mesmo positivas e simpáticas não resolve o essencial do problema. Claro que todos nós defendemos medidas que permitam às famílias que tenham endividamento respirar um pouco e deve haver imaginação no orçamento para isso. Pode ser um cavaleiro fiscal, pode ser uma outra medida. Bom, mas é preciso arranjar espaço para isso e esse espaço não foi concedido em relação ao garrote da Troika e devia ter acontecido. Bom, mas vamos, em meu entender, àquilo que é de facto crucial nesta matéria. Eu segui atentamente a sua exposição, como sempre, e sempre lhe encontro aquela diferença fundamental entre os nossos pensamentos, porque isso tem a ver com a priori ideológicos, devemos dizê-lo. O Dr. Vítor Batista é um socialista lúcido. E, portanto, pensa sempre como grande instrumento a lógica do Estado e o enfraquecimento do mercado. E eu tento pensar exatamente o contrário. E, portanto, é preciso sermos claros quanto a isso. Quando me diz que a tributação do capital é aí o mau órgão e é para aí que se deve resolver o problema de atividade, eu digo, Dr. Vítor Batista, isso é uma ilusão dos socialistas há mais de 40 anos, porque, repare, isso só é possível se aprisionar o capital e se o confinar ao Estado-nação, ponto. Porque quer os alemães a tentarem tributar os capitais, depois se vão para o Liechtenstein, para aquilo. A Irlanda, que é um país pequeno como nós, defendeu bravamente e lucidamente aquilo que a fez sair desta crise. E foi uma coisa muito simples, muito ajustada à Irlanda. A Irlanda é o grande ponto de chegada do investimento americano para a Europa. Porquê? Porque são anglo-saxónicos e têm uma tributação de 12,5% em IRC. Acabou.
É por aí que os capitais entram, não vão para Londres, porque a tributação é muito mais elevada, não vão para, nem sequer para Luxemburgo, em que a tributação é quase parecida. E, portanto, ouça, grande parte do crescimento da Irlanda tem a ver com a circunstância de ter capital de investimento de alta qualidade tecnológica americana e de quererem continuar a ser o veículo privilegiado para esses capitais entrarem na Europa. Quem não vê isto, do meu ponto de vista, não vê o essencial do crescimento económico que agora está a ser retomado na Irlanda com a qualidade que teve no passado e que agora, em circunstâncias mais difíceis, está a ter. Nós temos que encontrar o nosso próprio caminho. Agora, repare, a medida que este governo apresentou e que, pelos vistos, teve sucesso, conseguiu nesta, digamos assim, situação europeia de emergência, os senhores de Bruxelas nunca aprovariam uma medida dos 10% para Portugal há 4 ou 5 anos atrás, mas agora, como andam meio desnorteados, aprovaram. E isto é muito importantíssimo para o país. Sabe? O país só consegue ter investimento estrangeiro, Dr. Vítor Batista, e como se viu, e basta olhar para os números, quando negocia caso a caso grandes investimentos. Os caso a caso dos grandes investimentos significam, em muitos casos, digamos, uma fatura fiscal mais barata até do que a Irlanda, porque é assim que temos conseguido esses investimentos. E temos que continuar a ser, porque de outra maneira, como sublinhou, há os problemas dos entraves da burocracia, etc. Mas há os problemas de Portugal também não ser um país que, estrategicamente importante para o mercado europeu, que aliás está em regressão, mas sim para os mercados do Atlântico. E aí, nós devemos ter um foco estratégico de mercado. E a política fiscal é fundamental. Sabe? Eu nunca defendi com isto o chamado choque fiscal que o Partido Social Democrata defendeu, que, como se viu pelas experiências, só alguns países um pouco exóticos adotaram com algum sucesso, porque é necessário ter uma política fiscal orientada e pragmática para a captação de investimento, criação de riqueza, etc. E cada país tem que se ter o seu ponto. E nós, o nosso vertente, de facto, é o Atlântico, porque a Europa vai estar 20 anos nesta estagnação. E, portanto, precisamos ter um instrumento fiscal adaptado, e isso é absolutamente fundamental. Mas é feito com argúcia, com qualidade, e não agora com digamos assim, com soluções que afastam o investimento em vez de o trazer para nós. Por isso, Dr. Vítor Batista, esta medida deste governo conseguiu passar em Bruxelas dos 10%. Agora, tem que ser colocada na economia rapidamente e com um certo equilíbrio. Estou a conseguir 30 dias e talvez seja a única coisa positiva, verdadeiramente interessante e positiva para criar emprego e esperança para Portugal que aconteceu nos últimos tempos. Não, e profundamente diferente. Nós precisamos logo da equidade aqui no campo. Precisamos logo da equidade luta. Também aqui neste programa. Há uma profunda diferença, de facto, entre o PS e o PSD e entre eu próprio e a pessoa que adivinha então. É que eu olho para isto e entendo que deve haver equidade de rendimentos e na tributação de rendimentos. E há dois tipos de rendimento. Rendimentos provenientes do trabalho e provenientes de aplicações financeiras no fundo do capital. E não é justo nenhum sistema, e aqui há uma diferença profunda, que tenha um desfazamento de tal forma, um diferencial de tal forma, que é mais do dobro. Isto não é verdade. Mais do dobro. Veja que a tributação é mais cara do que a tributação dos trabalhadores de conta toda. Deixe-me continuar só. Só disse isto, não tem mais nada. E, portanto, há uma diferença profunda. Veja que, por exemplo, neste caso concreto do IRS, bom, num lado agrava-se 30%, no outro lado, menos de 2%. Não é verdade. Menos de 2%. Não é verdade. Digam-me lá qual foi o agravamento que foi feito em termos de taxas. Qual foi o agravamento que foi feito em termos de taxas? Neste orçamento para 2013, no orçamento a ser aprovado, qual é o agravamento a esse nível? E compare-se. Mas não é essa a comparação que há aqui uma questão profunda, uma diferença profunda. E nós entendemos na sociedade portuguesa, e enquanto socialista penso assim, que a sociedade tem que ser mais justa e mais equilibrada. Nós não podemos continuar a penalizar quem trabalha por conta do trem. Não são esses que têm que pagar sistematicamente o orçamento do Estado. Tem que arranjar a receita do Estado. Porque se nós formos verificar as receitas fiscais do Estado, e as receitas andarão na ordem de pouco mais de 30 mil milhões, bom, quase 50% são provenientes do IRS. São provenientes do IRS. E então o imposto não é o que significa que não é inferior a 50%, é superior a 40%.
O que significa que é preciso começar a largar a tributação a outros níveis. Eu dou-lhe um minuto de É tempo. preciso... Não, o tempo Ela é muito hábil, depois quer sempre ter uma palavra para falar destas coisas. Não contabilizar o tempo, verificar facilmente que não há assim. Não contamos as coisas assim. Não, só como dizer que é cuidado, tem que deixar de lugar o raciocínio ao final. Portanto, há aqui uma profunda diferença entre o PS e o PSD. E eu assumo essa diferença. Enquanto o PSD acredita que o mercado resolve tudo, deixa-me terminar, Sr. Presidente. Não fique nervoso. Enquanto que o PSD acredita que o mercado resolve tudo, eu garantidamente entendo que é necessário uma intervenção corretora que reequilibre os Estados. Nós não podemos deixar, aliás, o mercado, sabe que isto é o que conseguiu. Muito da crise hoje mundial e europeia, bom, foi falta de regulação. Foi um mercado nacional sem ao contrário do que o PS defende, evidentemente, que nós somos mais uma intervenção ativa do Estado, que o Estado tem uma função e tem decisão. Desculpa, não infantilize o debate, Dr. Vítor Matheus, fica-lhe mal. Agora o PS só pensa no mercado. Isso são coisas básicas, esqueçamos isso. Os senhores gostam mais do Estado. Está bem, mas a composição, agora não vai dizer só o mercado. Agora vai dizer o seguinte. Dr. Vítor Batista, a questão muito simples é esta. Qual é que deve ter primado? Criar riqueza e depois distribuir? Ou distribuir primeiro e esperar que a riqueza venha a seguir? Esse é um ponto. E em cada momento da história nós temos que perceber qual dos dois volantes é o mais importante e deve liderar. O Dr. Vítor Batista é criar riqueza, porque senão afundamos numa Europa envelhecida que não tem sequer liderança capaz, nem sequer um foco. É que tanto, até podia ser um foco socialista, um foco centro-direita, mas isto é uma bagunça, Dr. Vítor Batista. Nem sequer há liderança, porque de uma forma ou de outra pode chegar lá com mais dosagem disto ou daquilo. O problema é que não há. Portanto, cada país, Dr. Vítor Batista, está entregue a si próprio. E nós, neste momento, Dr. Vítor Batista, temos só temos uma liderança. Neste momento só temos uma liderança política porque o PS afundou o país. E, portanto, este governo mal tem o lado da Costa Garcia. Estou na vida que é o PS. Peço imensa desculpa, mas temos que... Vítor, continuamos essa discussão para a semana. É sempre um prazer tê-los aqui. Amanhã outro tema estará em foco.